Assinale a frase em que a troca de posição dos termos sublinhados provoca modificação de sentido. A gente vê isso muito também na aula de adjetivo, tá? Que a base aqui é essa: substantivo e palavra de valor adjetivo. Olha só. Então pede aquela que modifica o sentido. Há certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Então ela pediu a troca de posição desses termos. Então há certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Quando eu falo certas coisas, há algumas coisas. Certas aqui é um pronome indefinido. Está vendo? Há certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Há algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. Agora, se eu troco a posição, há coisas certas, colocando agora esse vocábulo para depois do substantivo coisas, há coisas certas que o dinheiro não pode comprar. Eita! Agora, a gente tem aqui o adjetivo certas. Agora não são algumas coisas não, mas são algumas coisas escolhidas, aquelas coisas certas ali, já apontadas. Aí já muda o sentido. Certas coisas, algumas coisas. Agora, coisas certas são coisas pré-definidas, conhecidas, são certas, apontadas anteriormente. Tá legal? Então, neste caso, muda o sentido. Cara, a alternativa A tem tudo a ver. Poxa, mas é Banco FGV, né? Você vai logo aqui, alternativa A, você já julga correto? Será que tem pegadinha? Vamos deixar, vamos pegar a próxima. Não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes. Quando ele coloca assim, não são os grandes planos, não são os planos grandes, porque na sequência ele falou sobre os pequenos detalhes, né? Não são os grandes planos, esses planos grandiosos, né? Grandes planos, planos grandes, né? Não é uma coisa pequena, não, são grandes, são planos grandes. Então dá para a gente observar aqui que grande antes ou depois do substantivo planos não faz mudar o sentido, correto? Não são, olha só, quando você fala assim de grandes, rapaz, eu tenho grandes planos, tenho planos grandes para a gente. Ele já começou colocando, não são os grandes planos, algo grande, grandioso. Então quando ele coloca, não são os planos grandes que dão certo, são os pequenos detalhes que fazem dar certo. Está vendo? Então tanto um quanto o outro, você consegue observar com o substantivo planos que não faz diferença. Agora, de repente, se eu coloco a palavra grandes, você vê isso na aula de adjetivo. Com o substantivo homem, por exemplo, aí já dá uma diferença. Porque quando você fala assim, os grandes homens constroem coisas boas. Os grandes homens. Aí, nesse caso, você vai observar, né? São as pessoas, são os homens de boa índole, os grandes homens, homens corajosos, de boa índole e tal. Agora, os homens grandes fazem coisas boas. E os baixinhos não fazem nada. Aí já tem a oposição, tem a ideia de estatura. Os homens grandes. Veja só então, nesse caso, o adjetivo grande antes de planos ou depois de planos não fez muita diferença. Não fez diferença. Agora, com a palavra, com o substantivo homem, aí você já consegue perceber que se grande ficar depois de homem, já dá a ideia de estatura. Beleza? Então sempre tem que tomar cuidado, tá? Mas beleza, e também sempre a gente tem que ir na ideia da lógica, da coerência, do contexto. Quando a gente colocou que não são os grandes planos ou planos grandes que dão certo, a gente entendeu a mesma ideia, beleza? É uma tarefa inútil procurar um homem honrado na prisão. É uma inútil tarefa, uma tarefa inútil não muda sentido, né? Um farto jantar lubrifica os negócios. Um jantar farto lubrifica os negócios. Também transmitiu a mesma ideia. O deputado praticou um ato vergonhoso, um vergonhoso ato. Então, vergonhoso, farto, inútil, você vai perceber, muda o sentido se mudar de posição? Não. O adjetivo grande mudaria, mas com outro substantivo. Beleza? Então, ó, ficar bem ligado com isso. Mas quem ficou bem de cara aqui mostrando pra gente a ideia de mudança de sentido? Alternativa A.